Aleluia! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos para mais um devocional Reconstruídas. Estamos na semana 19, estamos entrando na reconstrução dos portões. E é muito forte isso. As portas têm a ver com áreas das nossas vidas. Então, nós vamos falar especificamente sobre isso. E vamos para o texto base, que é Neemias 3, versículo 1. As muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira: Eliacibe, o grande sacerdote, e seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até a Torre do Sem e a Torre de Hananel. Até aqui. Vamos falar do Porta das Ovelhas. Hoje nós vamos falar desse tema. E ovelha já diz tudo, né? Nós somos ovelhas, Jesus foi como ovelha, né? A cruz para o matadouro, quietinho, em silêncio. E aqui tem algo muito específico, muito específico. A única porta que foi reconstruída e abençoada, consagrada por um sacerdote, foi a Porta das Ovelhas. E eu lendo aqui, eu falei, gente, tem tanta coisa, a Bíblia se interliga com tanta coisa. E o Senhor me trouxe a memória de um acontecimento que, como vocês sabem, estou assistindo The Chosen com as minhas filhas. E teve a cura do paralítico no tanque de Betesda. E ele estava ali mais de 30 anos esperando, né, para que as águas, quando as águas agitassem, ele recebesse a cura. Só que o interessante disso é que Jesus, ele entra ali na cidade de Jerusalém pelo portão das ovelhas. A porta das ovelhas diz muito sobre humildade, sobre o acesso de Jesus sobre as nossas vidas. Jesus acessou a cidade, né, pelo portão das ovelhas e curou aquele paralítico com mais de 30 anos. Mais de 30 anos paralisado. E ele perguntou: você quer ser curado? Jesus, ele entra por esse portão nas nossas vidas. Engraçado que aqui relata que esse portão era o único que não tinha tranca, que não tinha chave, ou seja, é um portão de livre acesso. Uau, né? O Senhor, você tem que deixar Ele ter livre acesso. A reconstrução, ela não começa por um acaso por essa porta. Na verdade, começa pela entrada de Jesus nas nossas vidas. Então, assim, quando Jesus ele entra naquele tanque, né, naquele tanque de Betesda e procura por uma única pessoa ali, entre vários, e ele procura por uma única pessoa, sabe quem ele é e quanto tempo ele está ali. É assim também na sua vida e na minha vida. Ele sabia exatamente aonde a gente estava quando a gente estava naquele tanque de Betesda esperando por uma cura. E o portão das ovelhas diz muito sobre sacrifício, sobre aquilo que a gente vai entregar, aquilo que a gente vai renunciar. Lembra que no tanque de Betesda, o paralítico teve que carregar a sua maca, a sua cama. Por quê? Para mostrar para todo mundo que ele já estava curado, que ele não precisava mais daquilo. E carregar a cama significa o quê? Que agora eu preciso andar com as minhas próprias pernas e fazer, né, vamos colocar assim, ganhar dinheiro, fazer isso, tipo assim, de forma honesta e certa, né? Porque o que ele tinha antes, que era esmola, essas coisas dependente dos outros, agora ele vai ter que ser dependente dele e daquilo que Jesus fez na vida dele. E não é diferente de nós. Quando Jesus tira a gente daquele lugar que a gente está, né, um lugar de lama, de pecado, que transforma as nossas vidas, nós temos que ter atitudes diferentes. Nós temos que assumir este lugar. Assumir este lugar que você não pode mais estar. Se você fazia, por exemplo, assim, vamos colocar algo bem simples, se você bebia, né, se você tinha um vício, alguma coisa, você vai ter que deixar isso, mas você vai ter que frequentar esses lugares. E isso vai definir quem você é em Jesus.
essa porta, esse portão das ovelhas, ele precisa ser restaurado nas nossas vidas. Nós precisamos deixar livre acesso a Jesus para que ele possa entrar, curar áreas das nossas vidas e depois a gente carregar a nossa maca, a nossa cama, para que as pessoas vejam que aquele lugar já não nos pertence mais. Então, assim, hoje, essa palavra veio muito forte ao meu coração. E engraçado, né? Engraçado não, eu falo engraçado, mas porque é muito rico de detalhes. O portão da ovelha, ele ficava ao norte. E eu sempre falo, quem é o seu norte? Você já viu a bússola? A bússola aponta apenas para quê? Para o norte. Para o norte. Quem que é o seu norte? Jesus é o meu norte. Então, assim, o portão da ovelha ficava ao norte. Então, assim, foi o primeiro a ser restaurado. São sinais do Senhor que interligam na Bíblia, e eu acho isso muito lindo. Quando, lá em João 10:9, Jesus fala, né, que ele é o portão das ovelhas. Você só pode entrar por ele para ser salvo, através da vida dele. Ele fala que ele é o próprio portão. Então, assim, nem aquele lá, eis que estou à porta e bato. Tudo isso é o significado do Senhor sobre as nossas vidas, que ele é a ovelha que foi sacrificada, ele é o portão, né? Aquilo que a gente quer, só pode ir ao Pai através dele. Então ele é a porta, e ele bate. Ele bate. Por quê? Porque não existe tranca, mas você precisa dar livre acesso para ele. Você precisa tirar as amarras, as trancas e deixar ele fazer. Deixar Jesus agir nas nossas vidas. Vamos ler o devocional agora? A porta das ovelhas foi restaurada e consagrada pelo sumo sacerdote. Eliacibe significa Deus restaura. Apenas essa porta foi consagrada. Essa porta significa porta da salvação, do sacrifício e da consagração. As escrituras também revelam que essa era a única porta que não tinha trancas ou fechaduras. Nós temos livre acesso a Jesus. Antes de desejarmos restaurar qualquer área das nossas vidas, precisamos passar pela porta das ovelhas, passar pela porta que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. As outras portas ou as outras áreas da nossa vida só serão restauradas quando você restaura a porta do relacionamento com Jesus. Aleluia! E como é forte isso, né? Se você não tiver um relacionamento com Jesus, as outras áreas da sua vida, elas não serão restauradas. Nós estamos num tempo de reconstrução. Esses dias eu andei perguntando para o Senhor, por que tanto tempo, né? Porque existe um processo e nós não podemos pular o processo. Porque todas as vezes que nós pulamos o processo, caímos o risco de voltar nele. Então, assim, nosso processo hoje é o quê? Deixar Jesus entrar e ter livre acesso. Senhor, eis-me aqui. Eu abro a porta do meu coração. Entra, você tem livre acesso para mexer. Porque a partir do momento que você libera isso, o Senhor, ele vai mexer. Ele vai restaurar. Lembre que dá trabalho. É uma reconstrução. Então, há entulhos, há sujeira, há poeira. Vai ter que jogar água. E fonte da água viva, quem que é? É Jesus. Então, assim, que nesse dia, você entenda que a primeira coisa que precisa ser restaurada, reconstruída sobre a sua vida é o seu relacionamento com Jesus. Deixa ele entrar, deixa ele fazer, deixa ele ser, deixa ele se manifestar através de você. A partir do momento que você deixar Jesus entrar, ele vai mudar a sua vida. Não tem como você ter um encontro com Jesus e você não sentir uma mudança na sua vida. Você não querer fazer algo diferente. Você permanecer no mesmo lugar, não tem como. A partir do momento que você tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. Assim como ele transformou a vida daquele paralítico no tanque de Betesda, que eu me vejo ali, me vi ali há muitos anos, e várias pessoas, né, não teve um encontro para mostrar para todo mundo. Foi um encontro eu e ele, naquele tanque. Eu era uma paralítica que não andava, né? Só seguia aquilo
que já sabia, né, tão pouco, né, há 11 anos atrás, quase 11 anos atrás, quando eu tive esse encontro com o Senhor. E é maravilhoso saber o quanto Deus transformou. Eu tenho muito ainda a transformar. E eu quero que o Senhor me mostre, me cure tudo isso. Porque a partir do momento que eu dei livre acesso para Ele sobre a minha vida, eu não posso mais fechar essa porta. Lembra? Essa porta ela não tem tranca, mas você precisa deixar Jesus entrar para Ele curar. A agitação das águas ela vai vir, mas de tempos em tempos. E se você não estiver preparada para mergulhar nessa água, você vai precisar de Jesus. Então é mais fácil pedir para que Ele entre, para que você seja completamente curada e restaurada. E eu te abençoo com essa palavra no dia de hoje, pelo poder do nome de Jesus, e que você possa ser reconstruída nessa primeira área, nessa primeira porta. Lembre-se que são 12. São 12 semanas e nós vamos passar por esse processo de reconstrução das nossas portas, de áreas que precisam ser restauradas e reconstruídas sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?